Continuar nesse assunto, mas agora conversando com a presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Seccional São Paulo, a doutora Josiane Zanardi Parodi. Por quê? Ouvintes mandam perguntas todos os dias. Como proceder? O que eu posso fazer? Tá certo o que está acontecendo no meu caso? Pois bem, vamos tirar essas dúvidas com a doutora Josiane. Bom dia, tudo bem com a senhora? Bom dia, Marco. Bom dia, Sabina. Tudo bem e vocês? Tudo certo também? Bom, já gostaria de começar encaminhando à senhora a pergunta de um ouvinte. A gente vai ilustrar por esse ouvinte, mas é a pergunta que mais chega aqui para nós. Bom dia, meus amigos. Por favor, aqui é o Eduardo Alves, da Vila Maria. Eu gostaria de uma informação sobre o aplicativo do meu INSS. A minha esposa, ela fez tudo conforme foi passado, né? Só que consta no aplicativo dela em análise. Eu gostaria de saber como que ela deve fazer para poder estar recebendo, porque está em análise ainda e hoje começa o pagamento, né? Por favor, me passa essa informação. Muito obrigado, viu? Um bom dia para vocês. São vários casos, doutora, de ouvintes que há mais de um mês esperam e está tudo em análise. É uma reclamação que tem acontecido com recorrência mesmo, de pessoas que fizeram a contestação e não receberam a resposta e já se passaram os 30 dias do prazo da entidade para fazer a manifestação nessa discordância dos descontos. O que a gente pode orientar nesses casos é que o aposentado procure a agência do Correio presencial para tentar fazer com que o pessoal do Correio faça alguma solicitação via sistema, porque eles têm um sistema específico para trabalhar, ou ele faça o registro de uma reclamação no Fala BR a respeito dessa demora. Essas são as únicas alternativas que a gente tem no momento para atender esses casos que estão demorando. Doutora, também temos muitas perguntas em relação a aposentados e pensionistas que já faleceram. Como conferir se o aposentado não foi lesado? O que fazer a partir disso e como faz para conferir se os que já faleceram foram de alguma forma roubados? No caso do falecimento dos beneficiários e esse beneficiário foi eventualmente lesado, fica um pouco mais difícil da família confirmar essa situação, porque quando ocorre o falecimento, automaticamente, dentro de alguns dias, a raiz do GOV ligada ao CPF, ela é bloqueada. Então, não é possível ter nenhum acesso ao aplicativo pelo CPF de pessoa falecida. O que acontece? O familiar, o responsável ali pelo inventário, vai ter que ir pessoalmente ou ao correio ou a uma agência do INSS, mas aí é mediante agendamento, levar a documentação do segurado falecido, certidão de óbito, levar ali o comprovante que ele é um ente da família beneficiário daquele falecido, para que o servidor, tanto do correio quanto do INSS, faça a retirada do extrato de pagamento do período de março de 20 até o dia do falecimento, eventualmente, para confirmar se teve ali os valores descontados. Não há, nesse acordo do governo com o STF, previsão de pagamento para pessoas falecidas. Então, operacionalmente falando, não existe nada determinado nesse aspecto. Provavelmente essas pessoas vão ficar de fora de fato, é até uma questão que precisa ser solicitada ao Ministério, uma posição oficial, porque não foi dito nada, mas acredito que vai ter que ser recorrido à Justiça para esse valor ser devolvido. Outro problema relatado aqui por ouvintes. Meus queridos, bom dia. Bom dia. Preciso da vossa ajuda e acredito que muita gente também. Foi me enviado uma gravação pelos ladrões do INSS, em que eu falo que eu permito a doação de dinheiro
para uma ONG em Recife. Eu nunca permiti. Delmira de Santos. O que fazer nesse caso? Como contestar até essa gravação, doutora? Essa situação é bem delicada, porque no acordo, eu não sei se vocês notaram, mas existe uma questão específica dizendo que se a entidade responder com documentos ou provas de que, em tese, digo em tese porque é tudo suposição, de que aquele aposentado autorizou, como no caso da ouvinte, foi aposentado em áudio oficial que não era dela, não está abarcado. Teve um problema, acho, no áudio da doutora Josiane. Vamos tentar aqui. Agora, a senhora está nos ouvindo? Me ouvindo? Agora melhorou de novo. Eu estava dizendo o seguinte, que essa questão do áudio que não é dela ou da assinatura que não é do segurado, isso ficou de fora do acordo. Ficou explícito no acordo que nos casos em que a entidade comprovar ou juntar material comprovando a suposta autorização, isso não vai ser discutido administrativamente, ou seja, não vai ser feito perícia técnica, não vai se avaliar a validade daquela documentação enviada. Então, no caso dela, ela vai ter que procurar a justiça, porque o INSS não vai devolver o dinheiro administrativo. Isso vai acontecer com todos os segurados que tiveram a contestação efetuada, respondida com um documento com assinatura divergente ou que ele não reconhece, ou com um áudio que ele não reconhece. Ainda ontem eu vi uma entrevista do presidente do INSS falando sobre isso, e ele disse que eles vão tentar sanar esse problema e tomar providências. Porém, no acordo assinado no STF, ficou claro que esses casos não estão abarcados na devolução que está sendo feita. Pois bem, e aí tem ouvinte que pergunta o seguinte: se eu não concordar com os termos desse acordo, se eu não quiser, o que eu faço? Ótima pergunta. Importante a gente ressaltar também que para o aposentado apertar o botão concordando, ele tem que conferir se o período do desconto está correto, se o cálculo foi feito certo e a inflação foi aplicada de forma correta. Porque na medida que ele aceitar o acordo, ele está aceitando o valor, o período e as condições. Se esse aposentado ou beneficiário não concordar, ele não pode aderir, porque no acordo está explícito que ele não vai poder processar o INSS depois. Doutora, deixa eu interromper a senhora aí. Que absurdo é esse de não poder processar? Isso tem previsão legal de não deixar uma pessoa processar? Ai, olha, é complexo. Constou isso no acordo que o INSS seria excluído de eventual ação futura, porque ele está firmando um acordo e puxando para si a responsabilidade e devolvendo ali os valores corrigidos. O beneficiário vai poder processar a entidade, mas se ele concordar com o INSS ali no acordo, na devolução, ele não vai poder processar o INSS. E nesse ponto é importante a gente ressaltar que precisa ser conferido o valor, porque se depois houver divergência, não vai ter como discutir. E segundo ponto, o INSS não está devolvendo isso em dobro, que seria um direito de cobrar em dobro. O segurado vai poder cobrar da entidade depois? Ele vai, mas a gente não sabe se essa entidade também vai ter dinheiro para pagar para ele numa eventual condenação de devolução em dobro ou até dano moral, porque é uma situação muito aviltante. Então, o que o governo fez foi tentar resolver o lado dele, só que ele deixou ali algumas questões bastante complicadas também para o segurado. E aí a senhora estava explicando como que deve fazer um aposentado ou pensionista que foi roubado e que entrou ali no termo do acordo, viu que o valor está errado, que não está concordando com a forma como vão pagar. E aí? Aí ele tem que procurar a Defensoria Pública ou o Juizado Especial Civil ou Federal para fazer o processo, ou até um advogado de confiança se ele não for beneficiário de assistência judiciária gratuita. Porque aí ele não pode aderir de fato, não concordar com os termos, com os valores, ou até se ele vê que o valor está correto, Sabino,
mas ele discorda da não devolução em dobro e do não pagamento de dano moral. Aí ele não adere e vai para a justiça discutir o total da questão, entendeu? Senhora que trata desse assunto todo dia, o dia todo, mais alguma dúvida que está aparecendo com frequência aí para a senhora? Não, o que mais aparece é isso. Apesar do acordo ter sido firmado lá no STF com a participação da OAB Nacional, inclusive hoje a OAB São Paulo, através da Comissão de Direito Previdenciário, publicou uma nota no site ressaltando os pontos positivos, mas também explicando essa questão de abrir mão de processo judicial e especialmente da problemática daquelas pessoas que foram. De novo, a gente teve uma pequena falha no áudio da senhora, doutora. Vamos ver se voltou. Voltou? Isso. Você ouviu até que parte? Até essa última frase que a senhora estava dizendo. Então, a OAB se manifestou, a OAB São Paulo, através da nossa comissão, no sentido de que o acordo foi positivo por um lado, mas ainda existem situações que não foram abarcadas. E o principal é que a população precisa saber que, se ela aderir ao acordo, ela não pode processar o INSS depois para pedir devolução em dobro e dano moral. Aí ela só vai poder fazer isso contra a entidade. E a entidade, a gente sabe que talvez não tenha dinheiro para fazer isso lá na frente. Gostaria de agradecer a participação da doutora Josiane Zanardi Parodi, que é presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB de São Paulo. Não é a primeira vez que a senhora participa aqui conosco para explicar e para responder as perguntas dos ouvintes. Sempre muito importante e esclarecedor. Um abraço. Eu que agradeço, a gente está sempre à disposição. E dizer para os ouvintes que não percam esse prazo, caso seja do interesse deles fazerem o acordo até 14 de novembro. Não que depois eles não vão poder contestar isso judicialmente, mas o acordo, a princípio, vai até o dia 14 de novembro, a depender das adesões, o que também, eventualmente, o governo pode pensar numa prorrogação se o número não atingir o que é esperado. Obrigado, doutor. Um abraço. Outro, bom dia para vocês. Obrigado, um abraço.